Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e hoje nós vamos entrevistar a Vera Mossa, ela que foi atleta de vôlei da Fonte São Paulo e do Guarani, para citar as equipes aqui de Campinas, e disputou 3 Jogos Olímpicos com a camisa da seleção brasileira. Vera, muito obrigado por aceitar o convite para essa entrevista. E que família de esportistas, hein? Seu pai, Carlos Luiz Mossa, foi recordista dos 110 metros com barreiras. A sua mãe, Maria Helena, também jogou vôlei, jogou natação. Você é atleta de vôlei. Seu filho, o Bruninho, levantador da seleção brasileira. É uma regra de família? Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar dando essa entrevista. Realmente a nossa família, assim, tem trilhado esse caminho aí dentro do esporte. É uma família que todo mundo faz esporte, tem contato com o esporte, mesmo que não siga profissionalmente, mas os meus pais são professores de educação física, então sempre acharam importante, né, que nós fizéssemos esporte, praticássemos esporte, e realmente sempre assim, fez parte da nossa vida e continua fazendo parte também da vida dos meus filhos e dos meus sobrinhos. E eu acho que isso é muito bom, é muito positivo. E antes da gente fazer essa entrevista, eu fui pesquisar um pouquinho sobre a sua vida e é difícil encontrar algumas coisas, né? Você é uma mulher tímida, você não gosta muito de dar entrevista? Não, na verdade, eu nunca tive problema, sempre dei entrevista sem problema nenhum. Eu acho que a partir do momento que eu parei de jogar, e eu saí da mídia, né, vamos dizer assim, eu optei por ter uma vida normal, ou seja, sem me expor tanto. Até porque eu acho que o Bruno já está bastante exposto, né? Então, se eu ficar me expondo também, as Pode coisas... dar um choque Pode ali, dar um né? choque, até porque ele passou também por muitos problemas, né? Entre aspas, não problemas, mas foi muito... Muito cobrado, né? Situações cobrado, complicadas. exatamente, situações complicadas por ser filho do técnico da seleção e as pessoas talvez não compreendessem muito bem essa relação, né, profissional entre os dois. E então eu achei melhor realmente ficar de fora, né, dessa polêmica, né? Porque na verdade foi uma polêmica que, graças a Deus, já passou, né? Que eu acho que o Bruno já conseguiu provar para todo mundo. Ah, sim. E já já eu quero falar dessa sua relação com seu filho Bruno. Mas me corrija se eu estiver errado, você começou a jogar vôlei por volta dos 7, 8 anos. Fazer esporte de alto rendimento tão cedo não traz também, não prejudica um pouco a criança? Perda da infantilidade, para de brincar, começa a ter lesão muito cedo. Não tem esse outro lado também? Ah, sim, mas assim, no meu caso, eu comecei no esporte na escolinha, era uma coisa bem lúdica, não tinha essa cobrança e não era alto rendimento ainda. Eu só passei a jogar profissionalmente com 16 anos. Então, assim, até então eu jogava realmente por prazer, por diversão e porque eu gostava mesmo. Assim, foi um amor à primeira vista. O vôlei entrou na minha vida e de uma forma muito forte. Quando eu comecei a jogar, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu acho que foi isso também que... acho que o Bruno também, né, foi picado por essa mosquinha, que ele desde muito pequenininho sempre gostou de jogar. Então, assim, a gente se diverte, eu me divertia muito, eu estava brincando, né, até um certo momento da minha carreira. E depois passou a ser profissional, mas eu continuei me divertindo, porque eu estava fazendo realmente o que eu gostava de fazer. Mas, sem dúvida, eu acho que hoje
as coisas estão bem diferentes. Às vezes, começa muito cedo, né? Às vezes as crianças são cobradas muito cedo. Eu nunca fui cobrada, eu sempre quis muito, mas nunca em casa meu pai ou minha mãe me cobraram. Ah, você tem que jogar, você tem que ser melhor, você tem que ser jogadora profissional, até porque nem existia o profissionalismo ainda. Uhum. E conta como é que foi o começo desse profissionalismo. Você começou em Campinas, Fonte São Paulo, depois Guarani. Eu comecei jogando na Fonte, tinha a escolinha, tinha umas categorias de base, mirim, infantil. Eu comecei ali, joguei até o mirim, depois eu tive um problema de coluna, e eu fiquei afastado 1 ano, quando eu tinha 10 anos. Tá. E fiquei 1 ano sem jogar. Nesse período, a Fonte acabou com essas equipes de vôlei feminino de base. E aí eu fui para o Guarani quando eu voltei. Eu fui para o Guarani e fiquei no Guarani, acho que 5 anos, de 75 a 80. Tá. E aí no Guarani eu me desenvolvi bastante, comecei a ser chamada para seleções paulista, infantil, juvenil, e acabei até sendo convocada para a seleção brasileira para ir para Moscou em 1980, ainda com 15 anos. Muito nova, né? Bem nova. Eu acho assim que o Enio, na época que era o técnico da seleção, me viu jogando no campeonato juvenil em Belo Horizonte, pela seleção paulista, e eu ainda era infantil. Sim. Né? Eu já estava jogando no Campeonato Paulista Juvenil, Campeonato Brasileiro Juvenil, e ele me viu jogando e aí achou que devia me convocar, até porque a Olimpíada de 80, o Brasil nós fomos por conta do boicote, né? Nós não tínhamos conseguido a classificação. E aí, como teve o boicote dos Estados Unidos e dos outros países, nós conseguimos a vaga. Então foi tudo meio em cima da hora e ele aproveitou para me chamar assim, como uma nova... uma renovação. Uma renovação para dar mais Quem que eram experiência. suas contemporâneas? Quem que estava no elenco? Então, nessa Olimpíada de 80, tinha a Isabel, a Jaqueline, que eram mais novas também. Elas já eram novas, elas tinham 20 anos, sim. 18 a Jaqueline. E tinham as jogadoras mais velhas, a Eliana Aleixo, a Regina Vilela, Denise Mattioli, enfim, era uma galera mais antiga. Ô Vera, com que olhos você enxerga o voleibol atual? Como uma ex-jogadora, como a mãe de um atleta, como uma comentarista de vôlei? Então, eu já tive várias fases, né? Logo que eu parei de jogar, eu passei a ser comentarista, fiquei 2 ou 3 anos comentando e já estava acompanhando a carreira do Bruno, né? Que já estava, enfim, começando a se profissionalizar. A partir do momento que eu parei de ser comentarista, eu passei a acompanhar muito mais a carreira dele, muito mais como torcedora, como mãe. E é claro, por ter jogado, a minha visão é muito mais apurada, muito mais crítica, enfim. Algo mais profissional. Eu conheço, eu sei como o jogo acontece. Então, eu tenho uma facilidade melhor de acompanhar, né? Eu não sou assim, claro que as mães dos jogadores também sofrem, dos outros jogadores também sofrem, também torcem muito, né? Mas talvez por não terem jogado, não conseguem perceber algumas coisas, né? Mas em questão de sofrimento, você não sofre menos do que as outras mães? Não, eu acho que eu não sofro menos. Em alguns momentos eu sofro até mais, porque eu consigo perceber a pressão que eles estão sentindo, que eles estão passando, né? E tudo que está envolvido. Então, assim,
e também percebo o jogo, né? Eu sei quando eles estão com muita dificuldade, eu sei quando eles estão bem, que eles estão tranquilos, eu consigo enxergar, né, essas diferenças, assim. Como que é a sua relação com o Bruninho? Você assiste uma partida, você mantém um contato com ele, você cobra ele de uma forma ou como mãe só passa aquele apoio? Não, ó, eu já conversei muito mais com ele no início da carreira dele, falava mais sobre, enfim, tecnicamente ou taticamente, mas a partir do momento que ele já chegou num nível que, enfim, já me ultrapassou, né, bastante. Então, assim, hoje eu sou torcedora, eu apoio, mas em alguns momentos, assim, em relação a algumas coisas, alguns detalhes que eu percebo, eu acho que eu tenho que falar, eu falo. Mas são pontuais, assim, eu não fico, sabe, falando, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, ele sabe o que ele tem que fazer. Mas algumas coisas pontuais que eu acho que eu devo falar, eu falo. Tá. Ao longo dos anos, todos os esportes passam por uma evolução. Da época que você jogava para hoje, você já sentiu alguma evolução tática, física das jogadoras? Não, a evolução tática é impressionante, assim, muito grande mesmo. É muito diferente o jogo, muito diferente. Muito mais rápido, muito mais força? Mudou também, depois que mudou, né, a regra, que eram 15 pontos com vantagem. E Primeiro tinha que fazer a vantagem e depois o segundo ponto para valer um só, Isso. Né? Depois passou a ter só o tie break, né? O quinto set, até 15 sem vantagem. E agora, depois dessa última, né, mudança com 25 pontos sem vantagem, a gente teve que diminuir, o vôlei teve que diminuir muitos erros, né, enxugar mesmo. Então o jogo passou a ser muito mais estratégico, então exigiu muito mais taticamente, né, das jogadoras, entender melhor o jogo e mais tecnicamente também, né? Você não pode ficar errando à toa, né? Você está dando ponto para o adversário. A gente está entrevistando aqui a Vera Mossa, ela que já disputou 3 vezes os Jogos Olímpicos com a camisa da seleção brasileira e também é mãe do atleta Bruninho, hoje levantador da seleção. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já, porque tem muito assunto ainda. Voltamos então com o segundo bloco do Mais Esportes. Hoje a gente está entrevistando a Vera Mossa, ela que foi atleta de vôlei, disputou 3 Jogos Olímpicos com a camisa da seleção brasileira, jogou em clubes como o Minas, Fonte São Paulo e Guarani, para citar 2 equipes aqui de Campinas, e também é mãe do Bruninho, atleta da seleção brasileira. Ô Vera, voltando um pouquinho para a sua carreira, você encerrou com 35 anos. Para o esporte, pode ser já uma idade avançada. Para a vida, é muito nova. Como é que lida com uma aposentadoria tão cedo? É muito complicado. Inclusive, assim, tendo vivido durante muito tempo, a maior parte da minha vida, até os 35 anos, dentro do vôlei, dentro do esporte, deixar isso para trás é muito complicado. E eu também fui mãe muito cedo, não consegui concluir os estudos, ou seja, não fiz faculdade, então não tinha uma formação acadêmica, né? E então foi bem complicado, assim. Eu optei por não continuar no vôlei, assim, diretamente ligado ao vôlei como treinadora, dirigente, enfim, porque eu fiz essa opção porque eu queria realmente ter uma vida diferente do que eu tinha tido até aquele momento. Eu imaginava, assim, que
eu ia ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa, porque a vida de jogador, enfim, profissional, é bem maluca, né? Sim. Viaja muito, não tem muito tempo para casa, para família, e eu queria mudar isso. E então, assim, realmente eu mudei, mas foi bem complicado. Eu optei por ir para a área do comércio, mas sem muita preparação também, então não foi nada fácil para mim, Tá. assim. Você falou que você engravidou muito cedo. Você engravidou com quantos anos? E eu imagino que para a mulher seja muito mais complicado do que para o homem a questão da gravidez, né? Porque a atleta ela vai ficar pelo menos 1 ano e meio fora das quadras. Eu não cheguei a ficar tanto tempo, mas porque como eu era nova, logo depois que o meu primeiro filho, o Éder, nasceu, eu já voltei a treinar Você tinha mês, quantos 40 anos? dias. Eu tinha 16 anos, Muito nova. muito nova. Mas eu voltei a treinar logo, assim, bem rápido. E com o Bruno também. Quando eu engravidei do Bruno também, ainda joguei grávida até os 4 meses. Tá. E logo depois que ele nasceu, acho que 40 dias depois, eu já estava treinando de novo. É algo que as jogadoras pensam? Vou engravidar, vou ter que ficar um período fora, agora não é o momento. Eu acho que a maioria das jogadoras hoje, elas adiam, né, essa questão da gravidez. Assim, vou engravidar quando vou parar de jogar ou quando eu tiver... Próximo enfim, dos 30 próximo anos. sei lá. Depois, quando parar a carreira. Mas, enfim, é de cada um, né? Não sei. Você não se sentiu prejudicada Não, engravidando cedo? não me senti prejudicada. É claro que assim, eu tive que conciliar, né, a carreira com os filhos e com a casa e tudo isso. Mas eu acho que, enfim, como qualquer outro profissional tem que conciliar, né? Um advogado, um médico, enfim. Todo mundo tem que, de alguma forma, tendo filhos, tem que saber conciliar. Uhum. Então, eu acho que foi de uma forma natural que tudo isso aconteceu. Na sua carreira, você jogou fora do Brasil, e aí eu quero saber se foi pela experiência ou se foi por uma independência financeira. Então, eu joguei na Itália durante 5 anos, de 1990 a 95. Foi num período também meio complicado aqui no Brasil, que foi quando o Collor assumiu, e o governo Collor assumiu, e eles fizeram enfim, o dinheiro da poupança, e ficou aquela crise. E muitas empresas, inclusive a Supergasbras, onde eu jogava, e joguei durante 7 anos no Rio, eles cortaram o investimento no esporte. Tá. Então, várias empresas cortaram esses investimentos no vôlei e aí o mercado ficou muito, muito fechado. E eu já tinha tido outros convites da Itália e, na época, eu estava casada com o Bernardinho, ele estava treinando um time italiano e eu aproveitei e fui jogar lá. A Itália era melhor que o Brasil? Era mais competitivo? O campeonato lá, o feminino ainda não era tão forte, mas assim, já tinham várias estrangeiras, já estava começando a ficar bem interessante. E eu acho que foi bem legal, foi bem importante na minha carreira ter jogado esses 5 anos lá. Fui 2 vezes vice-campeã italiana, 1 vez campeã da Copa Itália, campeã da Copa Europeia, da Copa CEV. Considerada 2 vezes melhor jogadora do campeonato. Então, assim, foi bem bacana. E foi uma fase da minha vida também, dos 25 aos 30, que assim, eu estava no auge mesmo. Então, foi bem bacana. Eu, na verdade, troquei a seleção pela Itália, né? Porque eu tinha sido, entre aspas, desconvocada, que eu era muito velha, com 25 anos. Quem que te desconvocou na época? Na época, o Hinaldo, que assumiu a seleção em 90, ele achava que tinha que fazer uma renovação. Com 25 estava velha já. Com 25 eu fui considerada velha.
E aí eu resolvi que então tá bom, então eu vou jogar. Aí, tudo assim foi meio que casando, né? Tá. Toda a crise, a história da seleção também, que eu já não tinha ido para a seleção, então eu fui para lá, mas foi bem bacana. Tá. E os meninos eram pequenos, aproveitaram bastante também essa experiência, né? 5 anos morando fora, descobrindo e conhecendo outra cultura, foi bem bacana. A gente está no assunto de seleção brasileira, então vamos falar. Bernardinho e José Roberto Guimarães, eles são os treinadores das seleções desde 1994. Recentemente teve o anúncio que o Bernardinho não vai ficar mais na seleção masculina. Falar de voleibol é muito falar desses dois, ou tem muito dirigente que tem importância, os jogadores têm a sua importância, porque eles estão há muito tempo, né? O José Roberto Guimarães e o Bernardinho são treinadores desde 94 das seleções. Sem dúvida, os dois são duas referências, né? Eu acho que indiscutivelmente, assim, o Brasil teve outros treinadores importantes, mas os dois realmente estão fazendo, né, uma história incrível. A gente né? está no Os nível atual por resultados, causa deles? Os resultados, eu acho que também por causa deles. É claro que existe um trabalho todo da confederação, né, dos dirigentes, de quem apoia, né, dos patrocinadores e dos jogadores e também de quem trabalha nas bases, né, porque eles estão lá em cima, né, eles já pegam os jogadores prontos, né, na seleção principal, mas quem trabalha nas bases também faz um trabalho muito bom. Porque tem uma renovação muito grande, né? Exatamente. Então, tem todo esse trabalho que eu acho que a Confederação fez durante todos esses anos, principalmente nas categorias de base. Agora a gente está precisando, eu acho que até reafirmar esse trabalho, melhorar um pouco mais esse trabalho, porque deu uma caída nesses últimos anos. Tudo isso foi importante. Claro que eles foram geniais também, né? Conseguiram extrair aí os melhores jogadores e as melhores jogadoras e conseguiram fazer isso virar vencedora, né? isso virar títulos, né? Mas sem dúvida os dois vão entrar para a história brasileira, né? Do vôlei brasileiro como os dois técnicos mais vencedores. Eu acho que difícil, como o Radamés deu a entrevista mesmo quando o Bernardinho deixou a seleção, vai ser difícil superar o Bernardo, né? Talvez empatar, mas superar vai ser bem complicado, bem difícil, tudo que ele conquistou. Tarefa complicada então para o Renan Dalzotto, né, que vai assumir a seleção. Como jogador foi eleito o melhor atleta do século XX. Você acha que ele tem uma vantagem a mais por ter sido jogador, né, até contemporâneo, e por já estar na Confederação Brasileira de Vôlei, já conhecer, viajava com o Bernardinho? Eu acho que sim. Eu acho que o Renan ficou de fora, assim, ele não participou como treinador esses últimos 7 anos, mas ele já tem uma experiência como treinador, como técnico. Tem essa vivência como jogador, tem a amizade do Bernardo, então ele tem acompanhado todo esse processo. Ele nunca esteve longe, né? Ele não estava ali diretamente na quadra, sim, todos os dias. Mas eu acho que ele acompanhou todo esse processo, todos esses anos, muito de perto. E eu acredito que ele vai fazer um trabalho visando assim continuar, dar continuidade para esse trabalho que o Bernardo fez até agora, com a mesma filosofia, claro que com o jeito dele, né, que são duas pessoas diferentes, mas eu acho que ele vai tentar manter esse mesmo padrão de trabalho, dando ênfase bastante, né, ao trabalho, ao sacrifício que o Bernardo sempre colocou. Legal. Vera, a gente já está encerrando já a nossa entrevista, faltam só 2 minutos para acabar o Mais Esportes, mas eu ainda tenho algumas questões para fazer aqui, então vamos ver o que vai dar tempo.
Na sua época de jogadora, você era considerada uma musa, tanto é que recebeu convite para posar nua. Essa exposição, você acha que foi boa para a sua carreira? Te incomodava ser musa? As pessoas não te viam como uma jogadora de alto nível, e sim como uma mulher muito bonita. Como é que você lidou com esse assédio? Então, a princípio, eu não gostava muito. Eu achava que isso não tinha nada a ver com o esporte. Eu queria ser reconhecida pelo que eu jogava, pela minha atividade, não pela minha beleza. Mas eu acho que no fim das contas acabou ajudando o vôlei, né? Eu acho que acabou ajudando de alguma forma a fazer o esporte ser mais visto, ser mais admirado, enfim, de alguma forma eu acho que isso contribuiu para as pessoas gostarem mais de assistir, né? Ah, tem uma menina bonita lá, vou assistir o jogo. Você acha que até hoje os homens veem mais se a mulher é bonita ou se ela joga bem? Ah, eu acho que tem muitos homens que assistem jogo Pela beleza. Pela beleza, né? Assim como tem muitas mulheres também que assistem jogo olhando para ver se o cara é bonito. As pernas dos jogadores. Mas isso é natural, isso é comum. Mas, enfim, para gente, para quem joga, né, para quem está ali envolvido, o importante é o que a gente está fazendo na quadra e o resultado. Então, assim, às vezes foi meio conflitante para mim, na minha cabeça, eu era muito nova e tal. Mas hoje eu já vejo, já enxergo que essas coisas fazem parte, né? E os ídolos são importantes em qualquer... Se for pela beleza, sim, pela simpatia ou pelo, enfim, legal, carisma. Vera, tempo encerrado. Gostaria de agradecer muito essa entrevista e a gente volta a se falar num período breve, viu? Se Deus quiser, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço também a sua companhia e até a próxima.